Olá, muito bem-vindos. Eu me chamo Damaris Xavier, professora de Geografia, e a aula de hoje vai ser sobre a África. Nós vamos fazer uma passagem mesmo por esse continente, o conhecendo de algumas formas. A gente vai ver isso nos vídeos diversos. Vamos lá. A África é o terceiro continente mais extenso, com 30.221.000 km², e corresponde a 20,3% de toda a área, da área total de terra firme do planeta. Então, de 100% de toda a terra firme, 20% corresponde à África. O continente é banhado, pelos oceanos Índico ao leste, e Atlântico a leste. E é o único continente localizado nos 4 hemisférios, no norte, sul, leste e oeste. Isso por quê? Porque, ao mesmo tempo, ele é cortado pela linha do Equador e também pelo meridiano de Greenwich. É o único continente que tem essa divisão, que está presente nos 4 hemisférios. Ele possui 1,2 bilhão de habitantes, o que o classifica como o segundo continente mais populoso do mundo. Os seus habitantes estão divididos nos 55 países estabelecidos. O clima do continente é de predominância quente. Isso porque ele está localizado em sua maior parte, na faixa tropical do planeta, na faixa mais quente, que recebe maiores ciclos de luz. Então, é um continente que tem um clima predominantemente quente. E como a gente não vai conseguir, como ele é enorme, e justamente por isso muito diverso, a gente não vai conseguir trabalhar ele inteiro. A gente vai ter que fazer regionalização. E o que é isso? Regionalizar o espaço significa dividi-lo em diversas regiões e fazer agrupamentos com o uso de critérios. Na aula de hoje, a gente vai abordar a África segundo os seguintes critérios. Sobre os aspectos físicos, a divisão política e também as etnias. Aspectos físicos. Nesse tipo de regionalização, o deserto do Saara é um divisor natural, mas também tem diferenças entre os aspectos humanos, em especial a religião como um fator cultural. Dessa forma, a gente é retratada 2 Áfricas. A África mediterrânea, também chamada de África Islâmica ou Setentrional, e a África subsaariana. Muito antigamente eram utilizados os termos África branca para a mediterrânea e África negra para a subsaariana. Mas, por diversas e óbvias razões, esses termos foram caindo em desuso. Bom, a África mediterrânea, ela está localizada nessa faixa aqui, à direita da imagem, à esquerda da imagem, E ali tem uma imagem satélite à direita para a gente ter um comparativo de como é essa região em específico. Ela está situada ao norte do deserto do Saara e é composta por apenas 6 países: o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Características físicas dessa região e as características humanas são semelhantes às do Oriente Médio. Possui um clima desértico, a maioria dos habitantes é de origem árabe e seguidora do islamismo, e como destaque de civilização antiga, nessa região, é a civilização egípcia, muito, muito conhecida. A África subsaariana, ela é subsaariana porque ela fica abaixo do deserto do Saara. É composta por todos os outros países restantes e concentra 81% da população do continente. A maioria da população é negra e também é conhecida por ser o berço da humanidade. Esta região da África, a África abaixo do deserto do Saara, é conhecida como o berço da humanidade. Reúne 21% de todos os cristãos do planeta
Mas nessa região também tem presença de muçulmanos e adeptos de religiões animistas. As religiões animistas, elas são religiões que acreditam que existe espiritualidade em animais, em plantas, em materiais, né? Ela não tem a divisão entre o material e o espiritual. Possui a economia subdesenvolvida e, por isso, concentra países com o IDH mais baixo do planeta. Um destaque também para essa região, um destaque de civilização, foi o Império Axum, né, que se localizava onde se localiza hoje a Etiópia. E a gente não pode falar, né, dessa divisão sem falar do Sahel. O Sahel é uma palavra que vem do árabe e significa fronteira. Se trata de uma faixa de transição localizada entre o deserto do Saara, ao norte, e a savana do Sudão, ao sul. É uma faixa que possui de 500 a 700 quilômetros de largura e 5.400 quilômetros de extensão entre o Oceano Atlântico a leste e o Mar Vermelho a oeste. O Sahel é uma área que sofre grande processo de desertificação devido à forte ocupação humana em razão da atividade de extração petrolífera. Essa aqui é a localização do Sahel. Então, ele fica ao norte, ele fica localizado, né, numa faixa entre o deserto do Saara, ao norte, e a savana, ao sul. Sobre divisão política. A atual divisão política africana é uma das causas dos diversos conflitos existentes no continente. É fruto da colonização da África e da Conferência de Berlim em 1855. Aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando a regionalização da África segundo sua divisão política. Então, vai demonstrar os países, né, desse continente. Um pouquinho do histórico dessa região, dessa divisão, né? O processo de colonização recente da África começou com o episódio das grandes navegações no início do século XV e se estendeu até meados do século XX. O primeiro contato não foi violento, né? Esse contato inicial ele surgiu com a necessidade de expansão de mercados por parte da Europa, de mercados produtores e consumidores buscando novas rotas para o Oriente. Então, basicamente, os portugueses, né, foram os primeiros, saíram lá de Portugal, foram até a costa da África, ao sul do Saara, procurando novas formas de encontrar rotas, né, para chegar até ao Oriente, porque eles faziam antigamente pelo Mar Vermelho, só que o Império Turco Otomano fechou essa rota para eles, eles tiveram que dar um jeito de procurar de uma outra forma. No século XVI, a Europa captura navios nativos africanos, e os exporta para outras partes do mundo para serem escravizados. Já no século XIX, com a expansão do capitalismo industrial, inicia a corrida à África, resultando na instalação das colônias. A busca, né, desenfreada pelo máximo de territórios do continente africano e pelas nações europeias acabou gerando inúmeros atritos diplomáticos entre essas nações devido à falta de regulamentação da ocupação. Estava, então, uma bagunça. Foi todo mundo ao mesmo tempo querendo conquistar territórios na África, o pessoal da Europa, né? Foi em massa, foi desorganizado, e isso começou a gerar atritos entre as nações europeias. Então, basicamente, alguém falou, peraí, vamos ter que resolver isso. Com o intuito de resolver essa questão, foi sugerida, então, uma conferência internacional. Esse daqui era o continente africano, uma imagem que representa, no ano de 1880. Então, a gente tem ali muitas áreas ocupadas, né? E a parte em cinza não é que não tinha ninguém. Na verdade, tinha, só que não estava ainda colonizada.
No final do século XIX, entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, ocorre a Conferência de Berlim. Esse evento reuniu 14 potências da época para debater a ocupação da África. Tinha nações da Ásia, tinha nações da Europa, mas nenhum representante africano foi convidado. A gente já imagina o porquê, né? A ocupação foi realizada sob a justificativa de propor uma missão civilizatória que propunha acabar com a escravidão, que ainda existia em algumas partes da África, levar o cristianismo e os frutos da civilização ocidental às populações africanas. O objetivo real, a gente já sabe, né? Era impor uma exploração econômica intensa sobre a África. Aqui já é o continente africano em 1913. E nessa imagem, finalmente, eu achei com legenda. Então, a gente tem ali de rosinha o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Em azul, a França. Em verde, territórios ocupados por Portugal. Em amarelo, territórios ocupados, um amarelo meio mostarda, né? Pela Espanha. Em marronzinho, ali, a gente tem mais ou menos um marrom, a Itália. Em cinza, o Império Germânico. Um rosinha mais, um roxinho, talvez, a Bélgica. E ali a gente tem um azulzinho mais claro, que é a Libéria, que já era um país instituído, né, nessa região, não era uma colônia, já era um país, e também a Etiópia, em amarelo ali, o mais forte, né, localizado ali na direita do vídeo. Dois países africanos não foram colonizados pelas potências europeias. Foram esses dois que eu acabei de falar, a Etiópia e a Libéria. E que eu vou contar rapidinho como foi que aconteceu esse processo. A Etiópia é um dos países mais antigos do mundo. Ela tem raízes daquele Império Axum, né, que eu tinha falado antes. Então, é um povo que já era estruturado, é um povo que já era unido, já tinha sua cultura, já era todo definido. E aí, em 1880, a Itália, querendo acompanhar os seus vizinhos, né, da Europa, tentou invadir a Etiópia e anexou a região que a gente conhece hoje como a Eritreia. Menelik II, que era o imperador da Etiópia, tentou um acordo com os italianos. Falou assim, fica então com a Eritreia, com essa região, e em troca você nos reconhece, né, como independentes e nos fornece armas. A Itália não curtiu esse acordo, tentou forçar uma submissão da Etiópia. O imperador da Etiópia, Menelik II, recusou esse tratado e em 1896 a Itália declarou guerra à Etiópia. E aí aconteceu um massacre, né? 18 mil soldados italianos que estavam habituados a ver, né, como acontecia a colonização de outros territórios da África, com os outros países, onde os nativos usavam lanças, usavam armas bem rudimentares. Eles foram com 18 mil soldados para cima da Etiópia, que estavam fortemente armados, né? Eles já tinham armas de fogo, era uma nação com um armamento bastante atual para a época, né? E aí, os 18 mil soldados italianos acabaram sendo derrotados por 100 mil soldados etíopes, né? Além de muitas armas, eles tinham muito mais homens. No que ficou conhecido como a Batalha de Aduá, na cidade de Aduá. O que aconteceu com a Libéria? A Libéria foi um caso diferente. Não teve nenhuma tentativa de invasão. Bom, não na formação, né? O que aconteceu? Após a Guerra da Independência, lá nos Estados Unidos, muitos negros americanos conquistaram a liberdade, né? Não eram mais escravos. Então, se os negros não eram mais escravos, eles não tinham mais que trabalhar para ninguém, eram livres, andavam pelas cidades, frequentavam os lugares, e a população, né, racista, branca da época, não gostou muito disso. Em 1816, um ano depois que foi vetado o tráfico de escravos, foi fundada a ACS, American Society for Colonization.
que significa Sociedade Americana para a Colonização. Então, o que os Estados Unidos fez? Foi lá na África, comprou um pedacinho de terra de alguns nativos de lá, para mandar os negros livres dos Estados Unidos, né, que foram enviados para lá contra a vontade, para poder mandar de volta para a África. E essa associação, ela recebeu apoio de órgãos governamentais, dos políticos, fazendeiros, trabalhadores, muita gente não queria os negros lá. Então, foi uma associação que recebeu bastante apoio, né? E, por fim, então, conseguiu patrocinar a primeira viagem, a primeira tentativa de envio de ex-escravos para a África. Em 1821, os Estados Unidos, então, compra essa faixa, né, essa extensão de terra, consolida o território da Libéria, e os colonos de lá vão fundar a República da Libéria em 1847. Só que essa república, né, essa independência, foi meio que aqui igual ao Brasil, foi meio teórico, porque ela continua atrelada à política e à economia dos Estados Unidos. Bom, como dito anteriormente, a África possui 55 países registrados e conhecidos e reconhecidos oficialmente pelas potências mundiais. Valorizando, então, a localização dos países, existe uma regionalização em 5 grupos: a África Ocidental, a África Central, a África Oriental, a África Setentrional ou Norte da África, e a África Meridional, ou África Austral, segundo essa divisão aqui. A gente pode fazer divisão, né, seguindo vários critérios, como eu tinha falado, e essa daqui é a divisão segundo a ONU. África Ocidental é uma das regiões geográficas do continente africano que abriga o maior número de países. São eles a Mauritânia, Mali, Níger, Nigéria, Burkina Faso, Gâmbia, Guiné, Serra Leoa, Libéria, Santa Helena, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Senegal. Os iorubás, né, são um povo que vivem na maior parte na Nigéria, mas há também importantes comunidades desse povo presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Devido ao tráfico de escravos bastante ativo, né, na área entre os séculos XV e XIX, muitos traços dessa cultura, língua, música e demais costumes foram disseminados por extensas regiões do continente americano, com destaques para o Brasil, Cuba, Trinidad e Tobago e Haiti. Boa parte da população negra do Brasil veio de terras iorubás. A África, ela não é um aglomerado de pessoas negras. Na verdade, pode-se dizer que sim, só que as pessoas negras não são todas iguais. O continente, ele é enorme, ele é diverso, e ele possui muitos tipos de povos. Aqui a gente conseguiu fazer o destaque, né, os destaques dos iorubás. Cada um deles tem a sua história, cada um deles tem a sua conexão com a natureza, cada um deles tem a sua particularidade. Na África Central, ela abrange os territórios dos seguintes países: República Centro-Africana, República do Congo, República Democrática do Congo, ou seja, são países diferentes, Angola, Chade, Gabão, Camarões, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe. Nessa região, nós temos os povos pigmeus, né? São povos africanos que vivem em florestas, já que essa é uma região de floresta. Podem ser encontrados nas florestas dos países como Angola, Camarões, Gabão, Namíbia, Ruanda, Zaire e outros. Eles se dividem em grupos também, né? Temos os Aka, os Baka, os Binguti e os Twa. Cada qual com suas características. Esse povo possui a altura máxima de 1,50 m de altura e são excelentes caçadores. A gente consegue ver uma diferença brutal, né, entre o povo iorubá e os pigmeus. Pela forma de se vestir, pelo local que habita,
E aqui, como a gente pode ver também pela estatura, né? Nós não tivemos uma informação sobre os iorubás, mas a gente tem aqui sobre os pigmeus. Tem até no máximo 1,50 m de altura. Na África Oriental, né, a leste da África, são representados pelos países Burundi, Comores, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Madagascar, Malawi, Maurícia, Maiote, Moçambique, Quênia, Reunião, Ruanda, Seychelles, Somália, Sudão do Sul, na verdade, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Aqui eu quero deixar só explicado que Comores, Reunião e Seychelles são ilhas, tá? Elas não estão no continente africano em si, mas elas estão próximas, são ilhas próximas ao continente. Madagascar também é uma ilha. Aqui nós temos povos, né? Um povo também desta região é a etnia Mursi. É composto por aproximadamente 10 mil indivíduos esse povo, e se localiza no vale do rio Omo, no sudeste da Etiópia. As mulheres desta tribo possuem discos labiais que são inseridos a partir da sua puberdade. Elas entram na puberdade e já tem esse ritual de inserir o disco labial. E como a gente pode ver, é um povo etíope bem armado, né? Não é uma lança, não é uma adaga, é uma arma. Eu não sei dizer qual é, né? É uma arma de fogo. Eles estão sempre armados assim, porque estão sempre preparados, né, para qualquer eventualidade. África Setentrional, o norte da África, agrupa Argélia, Canárias, Egito, Líbia, Marrocos, Saara Ocidental, Sudão e Tunísia. Canárias são ilhas. As Ilhas Canárias, né? Não estão no continente, mas pertencem ao continente africano. Aqui, nessa região, nós temos, por exemplo, os berberes, que são povos que vivem na região norte da África, principalmente no atual Marrocos e Argélia, que são áreas compostas pelo deserto do Saara. São considerados os povos mais antigos do continente africano. A grande maioria dos berberes segue a religião muçulmana, né? Então, faz parte daquele pessoal que está localizado no norte da África, que tem interação constante com o Oriente Médio, por isso segue essa religião muçulmana. A forma de se vestir também é completamente diferente, né? Nós temos traços físicos também completamente diferentes dos anteriores, eles têm a pele mais clara, justamente por essa também influência com o Oriente Médio, como a gente viu no começo da aula. A África Austral abrange os 5 países pertencentes à parte sul da África. São eles África do Sul, Botsuana, Eswatini, né, também conhecido pelo seu antigo nome, Suazilândia, Lesoto e Namíbia. Como destaque não, um dos povos, né, que habitam essa região são os Zulus. São um povo da África do sul da África, na verdade, desculpa, que vivem em territórios correspondentes à África do Sul, Lesoto, Eswatini, Zimbábue e Moçambique. São conhecidos por suas habilidades na batalha e na caça. Vestimentas também diferentes do povo que a gente viu, né, dos berberes, no slide anterior. Costumes diferentes, hábitos diferentes e ótimos caçadores. Bom, a regionalização que a gente abordou agora levou em consideração os atuais territórios africanos após a descolonização do continente. A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945, debilitou o continente, né, a Europa, no caso, onde aconteceu a guerra, e, consequentemente, a sua economia e a sua política.
O enfraquecimento das nações fez ressurgir movimentos de luta pela independência em todas as colônias africanas. Então, o que aconteceu? Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? A Europa estava com o continente quebrado em várias das suas esferas, e a falta de manutenção, o enfraquecimento, na verdade, né, dessas nações, fez aflorar, então, esse sentimento de independência nas colônias africanas. Os processos de independência ocorreram de diversas formas, tanto por meio de conflitos violentos, quanto pelas negociações com as metrópoles. A primeira independência ocorreu na África Mediterrânea, no início do século XX. O Egito foi o primeiro país que conseguiu a sua independência da Inglaterra em 1922. A gente vê como é que acontece a passagem de tempo nos lugares, né? Enquanto aqui no Brasil, em 1922, já estava acontecendo a Semana de Arte Moderna, estava tendo luta pela independência lá na África. O Egito estava conseguindo a independência. O último país da África a conseguir a sua independência de uma colônia europeia foi a Eritreia, em 1993. Mas, se você fizer uma pesquisa, né, vai mostrar também que o Sudão do Sul foi o último país a conquistar a independência. Só que ele conquistou a independência do Sudão, né? Ele se separou do Sudão e formou o Sudão do Sul. Então, não era de nenhuma colônia, não era de nenhuma metrópole europeia. E agora a gente vai falar da divisão por etnias. Muita gente já ouviu a seguinte pergunta: a África é um país? Aqui, eu espero que todo mundo saiba que não. Mas, às vezes, a gente não reflete sobre a razão que leva alguém a realizar essa pergunta. Esse questionamento é feito pois muitas pessoas abordam a África como se fosse uma região homogênea, como se ela fosse completamente igual, né? Afinal, de maneira geral, um país, como as pessoas supõem que a África seja, é um território politicamente delimitado e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria e que compartilha a mesma cultura com algumas diferenças regionais. Esse conceito não está errado, né? Mas ele não cabe na África, porque a África possui 55 territórios delimitados, só não vou dizer que cada um tem a sua cultura, porque dentro desses territórios tem diversas culturas, como a gente vai ver adiante. Bom, entretanto, antes de ser invadida e recortada e partilhada como uma pizza, ela já abrigava uma população, né? Eu mostrei lá naquele mapa de 1880, já tinham pessoas ali que foram colonizadas, então já tinha uma população. As terras não estavam vazias, a população existente já tinha suas divisões étnicas, tinha sua cultura, tinha sua língua, suas costumes, sua cultura, de novo, e a sua forma de lidar com o meio em que vive. No continente africano, há uma vasta diversidade de grupos étnicos. Um grupo étnico é uma categoria de pessoas que se identificam mutuamente, né? Elas se identificam entre si, geralmente com base em uma genealogia ou ancestralidade comum, presumida ou em semelhanças. Língua, história, sociedade, cultura ou uma nação em comum. Esse daqui é um mapa que vai nos mostrar, né, a quantidade de grupos étnicos. Cada forma geométrica dessa imagem representa um grupo étnico, representa uma espécie, um tipo de povo. A gente pode ver dessa forma que a África ela é muito, muito, muito diversa. Os números variam, mas registra-se mais de 492 grupos étnicos no continente africano. Quase 500 grupos étnicos com suas diversas línguas e culturas que podem ou não ser compartilhadas com outras, né? Afinal de contas, a proximidade entre duas culturas pode formar uma outra. Ou uma variação, né, dessa cultura. Por exemplo, aqui no Brasil, nas proximidades entre o Brasil e o Paraguai, fala-se o portunhol, né? Não é um idioma, né? Não é uma língua, mas é uma característica da fusão dessa proximidade.
A mesma coisa acontece entre as etnias na África. Então, isso pode acontecer ou não. Esse fato, então, afirma que a riqueza e diversidade cultural do continente é enorme. O real motivo da partida da África, como a gente sabe, foi a imposição de exploração econômica para a expansão de mercado, aproveitando-se da mão de obra barata, né, forçada, e dos recursos do lugar. E a gente também sabe que a justificativa usada para pôr em prática os planos expansionistas foram levar até a África a religião da Europa, a civilidade da Europa e os costumes da Europa. Tal justificativa parte do conceito antropológico, né, do conceito da antropologia, chamada etnocentrismo. A pessoa etnocentrista, etno vem da etnia, né, e centrismo, sempre. Então, o etnocentrista vai caracterizar o seu grupo étnico, a sua nação ou a sua nacionalidade mais importante, acima, melhor que as demais. Essa visão de mundo deturpada classifica culturas como melhores ou piores. Mas há realmente classificação de cultura? Segundo a antropologia, cultura é o conjunto de características que dão sentido a uma sociedade. A partir daí, os valores, as crenças, os costumes e outros aspectos que contribuem para a construção da identidade cultural de um grupo. Então, não há como classificar a cultura. Ela precisa fazer sentido para a sociedade que adotou essa determinada cultura. Então, um exemplo, eu aqui não tenho nada a ver, não, sabe, não faz sentido eu julgar os iorubás como melhores ou piores que a minha cultura, só porque eu acho estranho. Não é uma visão justa, né? Vamos dizer assim. Esse daqui é um mapa que mostra o que a Conferência de Berlim fez com esses povos, com esses grupos étnicos. A gente pode ver que muitos grupos rivais foram obrigados a conviver dentro de um mesmo território, né? Foi desvalorizada a divisão própria deles. Essas divisões também, ao mesmo tempo, separaram muitos povos. A gente consegue ver isso melhor na parte norte da África. Né? Muitos grupos ali divididos. Na hora de fazer essa partilha, talvez a Europa nem soubesse ou não entendesse, né? Não vamos também classificar uma ação tão bruta na base da desinformação. Não, eu, particularmente, não acredito que tenha sido isso, mas fica o questionamento. De toda forma, não houve consideração da união desses povos na hora de fazer a partilha, da união ou da rivalidade, né? Foi passado a régua ali, cortado, dividido e colonizado. A visão etnocentrista não valoriza o outro. Muito pelo contrário, né? O outro vai se tornar motivo de chacota, foco de ataque, de hostilidade, xenofobia e assim vai. É normal novidades assustarem, mas não há justificativa em aniquilar sociedades e grupos existentes por rejeição de coexistência. Já pensou se a gente tivesse sobre a Terra apenas alface como vegetação, se não tivesse diversidade de vegetação? Não importa se fosse alto ou fosse baixo, sabe? Alface rasteiro, alface de 12 metros de altura, alface na casa da nossa avó ali, né, substituindo a samambaia, alface na hora do almoço, alface nos parques, alface. E se toda a água do planeta fosse só salgada? Se a gente não tivesse água doce, nem aqui a gente estaria. Após a descolonização, a situação social, econômica e política do continente se viu abalada. E em muitos países, muitos dos países recém-consolidados, né, eles batalharam juntos para expulsar, né, para conseguir a independência, e depois que isso aconteceu, eles mesmos entraram em guerra civil. Porque grupos historicamente inimigos viviam dentro da mesma fronteira. O fato de eles terem lutado contra a permanência da Europa no continente não quer dizer que eles automaticamente tenham se unido, né, ali apertado as mãos.
mas talvez em busca de um objetivo comum, não entraram em atrito entre si, se focaram apenas, cada um do seu modo, a expulsar os colonizadores. Isso porque, historicamente, então, né, viviam dentro da mesma fronteira. A população continuou oprimida pelas elites. Foram 5 séculos do século XV ao século XX de colonização, basicamente. Então, nesses territórios, foram se perpetuando algumas elites, que se mantiveram no poder, mantendo as populações mais pobres, né, vamos dizer assim, que não era elite, continuou oprimida. Com o processo de independência africana, ocorreu junto à Guerra Fria. Como o processo de independência africana ocorreu junto à Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética apoiaram grupos que se alinhavam às suas tecnologias, por vezes oferecendo armamento. Então, armamentos esses que eram utilizados para as guerras civis dentro da África. Então, Estados Unidos e União Soviética também têm influência nisso. Além disso, os antigos colonizadores fizeram das novas nações suas aliadas, se tornando sócios e compradores das matérias-primas desses países. Usando a lógica europeia de pensamento, a gente pode raciocinar que essa compra, né, de matéria-prima não foi a preço justo, né? Mas, enfim. Após séculos sofrendo invasão, dominação, exploração, que geraram desordem em suas sociedades e política, a África foi deixada à própria sorte. E hoje em dia ela é considerada o continente que concentra as nações mais subdesenvolvidas do planeta. Por quê? Por que será? Para tentar sanar esses diversos problemas, nasceu da própria África, né? Alguém tinha que resolver esse problema, não veio da Europa, não veio dos Estados Unidos, não veio de qualquer outra nação. A solução, na verdade, a tentativa, né? Nasceu dentro da África. Foi o pan-africanismo. Pan significa totalidade. O pan-africanismo é um movimento social, filosófico e político que acredita na união de todos os países do continente africano para lutar contra os problemas sociais. Entre as propostas, a gente pode citar a estruturação social do continente através de um remanejamento étnico, unindo grupos separados e separando grupos rivais, né, botando ordem ali. Também tem como proposta, né, de estruturação do continente o resgate de práticas religiosas e o incentivo ao uso de línguas nativas que foram vetadas pelos colonizadores. Então, pode ter grupo étnico na África que talvez não tenha tanta ligação com a sua língua, né, devido a essa ligação imposta pelos colonizadores. A partir desse objetivo, então, de fazer a união da África, nasceu a União Africana. O objetivo da União Africana é implantar um continente livre da circulação de pessoas, um parlamento continental, um tribunal pan-africano e um banco central, para que no futuro possa circular uma moeda única, intenções pautadas nos moldes da União Europeia. Em oposição ao etnocentrismo, né, aquela visão que a pessoa enxerga a própria cultura como melhor que as outras, existe o conceito de alteridade. Alteridade é a concepção de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro, dependendo uns dos outros, nas relações humanas e também nas relações homem-natureza. Como exemplo de interdependência, né, da relação homem-natureza, a gente precisa da água para sobreviver. Isso é óbvio, da vegetação, de tudo. E nas relações humanas, a gente pode citar vários exemplos. Um deles, bem básico, seria o que a gente chama de permuta. Permuta é basicamente troca de serviço, né? Eu sou costureira
sou boa em fazer isso, é a minha especialidade, e preciso levantar um muro, mas eu não sei fazer isso. Então, eu poderia trocar serviços com alguém que consiga fazer isso, né? Eu costuro uma quantidade de roupas em troca dessa pessoa construir um muro para mim. Isso falando de uma escala bem reduzida, a gente pode, sabe, aumentar isso de diversas formas. A própria globalização é um efeito de relação interdependente humana. Se não tiver a China para comprar o nosso arroz, né, nós dependemos deles e eles dependem da gente. É uma relação humana interdependente. Então, quanto mais culturas existirem, mais opções nós temos, né, diversas. A coexistência diversificada de vida é necessária. Até o presente momento, aqui na Terra, tem espaço para todo mundo. A gente precisa aprender a conviver com as diferenças e saber trabalhá-las em benefício do direito de evolução de todos. Bom, a partir disso, eu vou propor aqui um exercício. Esperar um minutinho, passar a resolução para poder finalizar. A enorme diversidade do continente africano permite catalogá-lo das mais variadas formas, por sua cultura, sua religião, vegetação, economia, divisão política, entre outras. O Sahel, do árabe, que significa fronteira, é uma faixa de transição entre o deserto do Saara ao norte e a região das savanas ao sul, que se estende do Oceano Atlântico a leste até o Mar Vermelho a leste. Esta faixa sofre um forte processo de desertificação. Esse processo de desertificação do Sahel decorre do ou da alternativa A, agricultura de subsistência e produção de carvão vegetal. Alternativa B, uso excessivo da água do rio Níger para irrigação. Alternativa C, forte ocupação humana devido à exploração do petróleo. Alternativa D, exploração de minas de esmeralda e diamantes. Alternativa E, utilização de técnicas agropecuárias adequadas. Bem, tem resultado. A resolução desse exercício, a alternativa correta, é a letra C. O uso inadequado de técnicas agrícolas que impedem a regeneração do solo, a forte ocupação humana em razão da exploração do petróleo é uma das causas da desertificação do Sahel. Bom, eu espero que essa aula tenha sido produtiva, que a gente consiga refletir, né, sobre as diversidades que existem na Terra e a valorização, a importância da valorização de cada uma delas. Bom, muito obrigada e até a próxima.